Zero bala. Mas experiências novas, né, doutor? Experiências novas. O senhor tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Tones, e fico feliz por ser o idealizador, então, dessa nova fase da Rádio Energia Mix, que, diga de passagem, uma grande emissora que traz informações, e por isso que estou muito contente de estar aqui, Tones. Bacana, é um grande prazer, tá? Ótimo prazer recebê-los. Bom, no WhatsApp, o pessoal já pode fazer a sua pergunta também. Ó, DDD 11 96593 8295, tá? E aí você consegue ver toda essa movimentação que está acontecendo aqui também. Doutor, como hoje nós iremos falar a respeito do seu projeto, o Projeto Psil, né? E comentarmos também a respeito da saúde mental, o bate-papo vai ser longo. Vamos caminhando. Vai ser longo, né? E eu estava até conversando com o Gerson, com o seu assessor de imprensa, e ele mandou até uma outra imagem que não era mais um projeto, é um instituto, então tem coisa boa vindo por aí. Sim, então... Para quem está ouvindo agora, vamos apresentar um pouquinho do Projeto Psil. O que é esse Projeto Psil? O Projeto Social Psil, Desperte para a Vida, Saúde Mental para Todos, Tones, nasceu na cidade de Mauá, através dos nossos trabalhos voluntários junto à Refema, Rede de Combate ao Câncer na cidade, onde psicólogos voluntários serviam e servem as pessoas. E esse projeto ele foi crescendo. Hoje, na realidade, é um projeto que se torna internacional. Nós temos pacientes de outros países. E por que o projeto se chama Psil? Porque teve algum momento, Tones, que houve um despertar. Muitas vezes nós temos um despertar em nossa vida. Sim. Porque quando você cuida de alguém, você cuida de você. E teve um momento em que eu falei, ei, Psil, desperta para a vida. E aonde foi que surgiu o Psil? E o Psil, ele está atrelado à minha clínica Rei. Por que Rei? Eu sempre gosto de explicar também, Tones. Porque Rei são as iniciais dos nomes dos meus filhos. O Rui, o Ettore e a minha menininha Yasmin. E aí o Projeto Social Psil, conectado à Clínica Rei, levar saúde mental para todos. Hoje nós temos mais de 70 psicólogos voluntários. Já quero agradecer a todos os psicólogos voluntários, todos os voluntários também, que de forma direta ou indireta faz esse projeto levar saúde mental para quem precisa. Porque o que eu percebi, Tones? A saúde mental ela precisa ser levada com mais, não seriedade, mas com mais transparência para quem precisa. E também buscar quebrar aquele estigma de que quem procura psicólogo é louco, não. Então, o Projeto Social Psil, ele expandiu em várias instituições. E com o desenvolvimento, Tones, nós temos a oportunidade agora, no dia 27 de agosto, simbolicamente também a data que comemora o Dia do Psicólogo, nós vamos lançar o Instituto Psil. Então, o Instituto Psil ele vai se tornar agora um corpo livre, não somente uma célula do meu consultório, mas agora um corpo livre e fazendo com que o que a gente mais gosta, levar saúde mental para quem precisa. Então, o Projeto Social Psil torna-se, 27 de agosto, o Instituto Psil, onde nós já temos uma estrutura em que os psicólogos voluntários podem atender os seus pacientes no espaço. Quero agradecer, Tones, os nossos mantenedores, porque se nós não tivermos os nossos parceiros, nós não vamos a lugar nenhum. Então, hoje, estando aqui falar sobre saúde mental, falar sobre o nosso projeto, Tones, para mim eu estou muito honrado, estou muito contente, porque tem uma frase que diz assim, Tones, quando você salva uma vida, você salva uma nação. Então, estar aqui falando em nome de mais de 70 psicólogos e estatisticamente, mais de 300 pacientes que passaram no último mês, a gente não sabe a dimensão de um trabalho quando você cuida da saúde mental das pessoas. Então, esse é o início desse nosso bate-papo. Então, o Projeto Social Psil, ele torna-se eminente de se tornar um instituto. Que bacana, um sonho que acaba se materializando, né? Sim. Show. E nisso tanto pode ser pessoas dependentes químicos ou com depressão. Em todas as áreas. Hoje nós temos profissionais capacitados em todas as áreas, não só na dependência química, mas em conceitos também psiquiátricos também, porque o psicólogo tem que ter o conhecimento dentro do cenário psiquiátrico, porque a psicologia ela trabalha em conjunto com a psiquiatria. E aí hoje, Tones, eu vou aproveitar todos os minutos para fazer algo aqui em que eu faço em todas as lives em que eu sou convidado. Quebrar o estigma de que quem cuida da saúde mental é fraco, quem busca um psicólogo é frágil, quem busca uma intervenção psiquiátrica é um problemático, e não.
Nós precisamos até aproveitar, não sei se estou quebrando o protocolo aqui, mas ser bem dinâmico. O que aconteceu com a Simone Biles, né? O que aconteceu? Ela priorizou a sua saúde mental. Muitos podem dizer que ela fraquejou, muitos podem dizer que ela amarelou, mas não. Ela levantou a bandeira ali, pode ver que o destaque hoje nas Olimpíadas é a postura dela. Sim. Então hoje falar sobre saúde mental aqui, vou aproveitar todos os segundos que você está me dando essa oportunidade para falar que quando você cuida da sua saúde mental, você cuida da sua vida por completo. Sim. Então nessa tarde a gente ter esse bate-papo muito aberto. Show, show. Bom, no caso aqui, sempre quando eu convido os nossos entrevistados, né, os especialistas, a gente segue uma pequena pauta, tá? Mas, cara, fica livre, fica aberta, tá? Até mesmo para os ouvintes que estão participando, tanto pelo canal do YouTube quanto aqui no WhatsApp, de fazer a sua pergunta. E a nossa equipe já vai reportar pra gente e assim seguimos, né? Como o senhor já comentou da Simone Biles, né? O que é interessante dela é que ela era uma das favoritas da Olimpíadas, ou seja, da classificação que ela estava competindo, ela também já teve outras medalhas. Então, de fato, ela sentiu aquela pressão, né, de uma cobrança de que ela tem que repetir mais uma Olimpíadas, trazendo mais ouro, trazendo mais medalhas para o seu estado ou para sua categoria, né? E ela preferiu falar assim, não tô bem, não tô legal, não porque ela teve um resultado que não seguia conforme ela gostaria, né? Mas ela viu que aquela pressão já começou a fazer mal. E esse mal que ela sentiu pode ser que prejudicasse a equipe dela e não tivesse um bom reflexo com o seu país nessa Olimpíadas. Então ela teve literalmente muita coragem para fazer isso também. Muita coragem para fazer, porque ela respeitou as limitações dela. E nós precisamos respeitar nossas limitações. Tem um ponto também, Tonis, para a gente colocar nessa fala que você trouxe agora sobre a Simone, a busca pela perfeição. E nós buscamos muito a perfeição. Quantos comportamentos de Simones no mundo, no nosso país, no nosso município, acontecem com a gente mesmo? Eu preciso ser perfeito em tudo. Eu sou psicólogo, eu não posso errar. Por que eu não posso errar? Lógico, né, que existem algumas questões dentro dos protocolos éticos que jamais vai errar. Mas o que eu estou falando sobre limite do ser humano, sobre a busca da perfeição. A Simone está nos ensinando uma outra também colocação sobre o que está acontecendo nas Olimpíadas, é a fadinha. A fadinha, nossa. Fadinha. Qual a idade daquela mocinha? 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. O que representou para ela toda essa imagem? E quantas vezes a gente vai se cobrando, e aí onde entra a questão psicológica, né? A pressão psicológica social pela perfeição. Buscar a perfeição no ser humano é imperfeito. Essa é a frase. Eu já tinha deixado essa frase para falar no final, mas tá tão dinâmico, tá legal. Vai. Mas buscar a perfeição continuada no ser humano é imperfeito. Então são nas nossas imperfeições que a gente busca a perfeição. A perfeição é a busca constante. Sim. Então, quantas pessoas estão nos assistindo que precisa respeitar a sua saúde mental, as suas limitações, levantar a mão e falar, eu preciso de ajuda, levantar a mão e falar, até aqui eu consigo, é ato de coragem. Eu falo para meus pacientes que entrarem em análise, Tonis, é ato de coragem. Sim. Então, quantas Simones estão nos assistindo que precisa falar assim, até aqui eu consigo. E não é covardia falar até aqui é o meu limite. Porque quando eu deixo extrapolar socialmente os meus limites, cognitivamente, emocionalmente, eu vou adoecer. Então nós não sabemos o que está por trás também de toda essa postura da Simone. Sim. Mas ali ela demonstrou que a saúde mental ela tem que ser levada a sério. E a nossa sociedade precisa levantar essa bandeira da saúde mental. Por isso que eu estou contente aqui nessa tarde, aproveitando toda a sua mídia para falar que saúde mental tem que ser levada a sério, Tony. Show. E é bom fazer também aquilo que a gente gosta, né? Eu percebo que o senhor faz o que o senhor gosta. Amo o que eu faço. Né? E ela também, ela adora o que ela faz, ela praticamente doou a vida dela para chegar até naquele ponto, né? E a senhora comentou de ser perfeito. No latim, perfecto. Para ser perfeito, tem que finalizar. Para nós sermos perfeitos, então teremos que morrer. É o fim, né? Ninguém quer ter o fim. Então... E será que esse comportamento da Simone é o fim para ela ou é um começo de uma nova história?
Será que ela realmente morreu? Será que ela teve esse comportamento e esse comportamento fez com que ela deixasse de ser a grande estrela? Olha o que nós estamos aprendendo até agora, devido até a pandemia, que trouxe algumas restrições em relação às Olimpíadas, mas até agora o que é mais marcante é essa medalha de ouro para Simone. Foi. A questão é que essa pandemia atingiu todos, né? Olha só, um evento mundial, um evento olímpico que era comemorado em 2020, mas estamos falando em 2021, né? Várias famílias acabaram perdendo empregos, várias famílias também acabaram se desestruturando e teve várias separações de casais, né? E, enfim, e tudo isso acaba atingindo a gente de uma forma que talvez quem ainda não sofreu isso, pense, é frescura, né? Não é bem assim. Talvez a pessoa não sinta esse peso, essa cobrança. Uma cobrança financeira, uma cobrança profissional, uma cobrança de objetivo ou frustrações. Quantos empresários, Tones, se sentiram cobrados porque a sua empresa fechando, ele mais de 300 funcionários lá, e ele tendo que ser o perfeito, né? Porque muitos ali precisam da postura dele e ele não tinha condições, devido à questão da pandemia, todos os protocolos que tem que ser seguido, né? Diga de passagem, mas nós estamos pontuando sobre a questão emocional. Qual é o papel de um empresário que fala assim, eu vou ter que fechar a minha empresa porque realmente não há condições, e 300 famílias ali de corresponsabilidade dele. A Simone, ela era corresponsável pela equipe dela e ela teve uma postura muito aplausível. Quantos de nós precisamos, Tones, ter essa postura aplausível? Até aqui eu consigo. Qual é a minha limitação? Quais são as minhas responsabilidades sobre o outro e sobre os meus papéis? Tem um teórico, Jacó Levi Moreno, que ele fala sobre os nossos papéis. E quais são os nossos papéis na nossa vida? Papel de marido, de psicólogo, de pai, de amigo. Quais são os papéis em que nós precisamos falar assim, até onde eu posso ir? Para que nenhum sobreponha ao outro. Sim. Então, Tones, a saúde mental ela tem que ser levada a sério. As consequências do não cuidado com a saúde mental ela é catastróficas de muitas vezes, porque a gente vai deixando. Vou deixando. Tem uma síndrome, chama síndrome de burnout, queimar-se por dentro. Você vai deixando acontecer tudo aquilo em que você não é de agrado, que você não gosta na sua vida, e você vai deixando, você vai se permitindo acontecer. Uma hora você somatiza. Uma hora o seu corpo vai falar, ei, eu vou ficar doente porque eu preciso de um tempo para mim. Será que a gente precisa ficar doente? Por isso que levantar a bandeira da saúde mental, falar sobre as nossas emoções. Eu fiz uma live com uma amiga, ela falou que o terapeuta dela, ela chama ela de meu diário. Meu diário. É, o meu diário, né? É porque, acho que não é da sua época não, viu, Tones? Mas na minha época, as pessoas, meu querido diário, porque no meu querido diário eu posso falar de tudo, eu posso escrever tudo. Quando você entra em análise, você pode falar de tudo. Eu falo para os meus pacientes que quando você está em análise, ali é um momento de surto. Porque o que é o surtar? É o expor tudo que está oculto. E é nesse momento que o alívio da angústia, do falar, faz com que diminua toda essa tensão cognitiva e psicológica e a gente não adoece. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Agora, já que estamos comentando também dessas questões corriqueiras, olha só que curioso, eu fiz aqui uma pesquisa e aí achei uma reportagem bem interessante de coisas do nosso dia a dia, principalmente na área militar. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em 2017. A capitã Ana Paula Moutinho, ela tem 37 anos, no caso ela tinha, né, 37 anos, que era do 31º Batalhão, isso em Recreio dos Bandeirantes. Ela foi presa administrativamente durante 72 horas por incitar greve da Polícia Militar no Rio de Janeiro, tá? E toda essa movimentação ela fez através de suas redes sociais. Só que a gestão da Polícia Militar acionou, então, esse comando de prisão, o porquê. Em uma sua publicação no Facebook, a capitã ela mostrava fotos de comentários, né, de internautas pedindo que agentes da Polícia Militar não abandonassem a população durante a greve. E a resposta dela foi a seguinte, tá? A Ana Paula ela declarou, só cuidaremos dos nossos. Fujam para as colinas. Só que essa pessoa era uma pessoa já icônica. Antes dela ter essa resposta, de ter todas essas ações em greve, olha só o que ela fez. Ela amamentou uma criança que não era filho dela.
E ainda ela deu atenção para a mãe que queria abandonar a filha, né? Que coisa! E aí quando você para ver uma mãe, provavelmente nesse tempo aqui, era 1 ano atrás que aconteceu, dela atender essa criança e amamentar, uma pessoa amamentar um filho que não é seu, a gente vê uma coisa ali, um laço de animal, de instinto mesmo. E logo depois, com essa greve, onde ela está totalmente revoltada com o que deve estar acontecendo na corporação, ou na gestão do Estado ou do governo, e ela surta. E ela surta. Olha que coisa! Cara, em que ponto nós podemos chegar ou podemos administrar isso? Ô, Tonis, Freud diz que os extremos são patológicos. Sim. Então, todos os extremos fazem que nós temos algum comportamento histriônico, podemos dizer. Bem, eu também torno-me não tão competente, mas um pouco mais dinâmico a falar sobre a saúde mental dos policiais militares, da onde eu também faço parte e me sinto muito honrado. Nós estamos aqui na cidade de Santo André e eu quero até mandar um abraço a todos os policiais militares aqui do CPA M6, aonde eu faço parte, aonde em 2012 eu fui fundador do NAPS M6, junto com a afinada Thaís Valéria Fanasca Meloni, onde ela em ocorrência, ela veio a falecer. Uhum. Então, isso me emociona muito porque ela acreditou no projeto de levantar bandeira da saúde mental para os policiais militares. Então, hoje nós temos mais de 6 mil policiais militares, 5.700 alguns policiais aqui distribuídos nas 7 cidades. Bastante. E eu estou em outro cenário agora, junto à Cavalaria, para vincular o projeto da ecoterapia, mas em 2012 a gente foi fundador do NAPS M6, onde leva a saúde mental para todos os policiais militares e seus familiares. E quando você cuida de quem cuida? Sim. No caso aqui da capitã Ana Paula Montinho, tem um detalhe aqui que passa desapercebido. Mas, a capitã Ana Paula Montinho, você percebe que antes vem a graduação. Sim. E aí é onde entra a teoria de Jacó Levi Moreno. Por quê? Muitas vezes a gente perde a nossa personificação, nosso papel, pelas nossas graduações. Então, ali não é a Ana Paula Montinho, é a capitã. É a capitã. Nós sabemos que a nossa instituição tem os nossos procedimentos administrativos. E, de repente, por uma má interpretação e uma outra coisa, desrespeitar o limite do ser humano. Uhum. Percebe que aqui, quando fala sobre o comportamento dela, que fez com que ela ficasse presa administrativamente 72 horas, em que desencadeou, de repente, um comportamento coletivo, que não, sabe como que eu vejo dessa forma? É muito mais fácil julgar e muito mais fácil mecanizar um ser humano. Sim. Porque todos nós temos a teoria do super-herói. Uhum. Tem até, eu sempre falo de uma forma muito lúdica, o super-homem ele tem a kriptonita, o Batman era o Robin, mas tiraram não sei porquê, mas deixa pra lá esse detalhe. Né? Aí o Homem-Aranha, o Homem-Aranha tem a Mary Jane. Então todos os heróis têm o seu ponto fraco. E os policiais militares? Não só os policiais militares, mas os médicos que estão na linha de frente da pandemia, mas nessa demanda que você trouxe agora aqui, será que nós estamos olhando como capitã Ana Paula ou como Ana Paula? Porque na hora em que ela, aqui no final, ela amamenta, aqui ela não é a capitã. Uhum. Aqui ela é a Ana Paula. Sim. Então a gente tem que ter empatia. Da mesma forma que ela teve empatia aqui de acolher um bebê em que a mãe queria abandoná-lo, que provavelmente, lógico, né, a gente precisa ter mais informações, mas poderia estar em uma depressão pós-parto. Pode ser. Pode ser também, mas nesse momento a Ana Paula ela teve uma posição humana. E é isso que nós precisamos, humanizar. Tem uma frase que eu gosto bastante de colocar quando vincula os conceitos institucionais. Primeiro humaniza, depois institucionaliza. Primeiro vamos humanizar, para depois institucionalizar. Então esse comportamento aqui da capitã Ana Paula do Rio de Janeiro, ela pode ter surtado, tendo verbalizado, porque qual é o limite do ser humano sobre o nível de estresse, os estressores? A Polícia Militar de todo o Brasil anda num nível estressor sempre moderado. Sabe o reloginho? Verde, o amarelo, o vermelho? Está sempre no amarelo. A profissão em si já é uma das características, né? Uma das características é esse conceito de estressor continuado. Qual é o organismo que suporta? Não dá. Qual é o organismo que suporta sempre uma tensão continuada?
E lógico que tem todo um histórico, até a questão política, que às vezes associa muito o militar aos conceitos de liderança federal, que não é, que cada questão é uma questão. Eu quero aproveitar também para, não estou defendendo aqui a polícia militar, estou deixando com muita transparência de que nós precisamos entender que atrás de uma farda existe um ser humano. Porque na hora em que a Ana Paula tirou o seu seio para dar o leite para aquela criança, quantas vezes ela entregou o seu peito para defender o sangue de quem está passando? Só lembrando que para ela amamentar, então quer dizer que ela também acabou de gerar uma luz. De ser mãe. De ser mãe também. De ser mãe. Então, para quem está ouvindo, não está entendendo, peraí, mas como assim, do nada ela foi amamentar? Não, ela já estava amamentando a filha dela, o filho dela. Exato. Então, esse é um bate-papo muito legal, Tony, que você trouxe aqui no início da nossa fala, para buscar compreender o limite do ser humano. Todos nós temos o limite. O importante é respeitar. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço a todos os nossos líderes, os nossos comandantes, e dizer que a bandeira da saúde mental tem que ser levantada com muita autoridade e muito respeito com os seus profissionais que trabalham também na saúde mental. Porque tem uma frase também, viu, Tones? Quando a polícia militar chora, ou melhor, quando a sociedade chora, chama a polícia militar. E quando a polícia militar chora, chama quem? Alguns que têm coragem entram em análise. E quando o psicólogo chora? A gente chora. Vai ser quem que vai acudir? Por isso nós precisamos cuidar da nossa saúde mental também. Porque não adianta eu viver no mundo de Bob falando sobre a sua saúde mental e não cuidar da minha. Então é muito bom você falar sobre essa questão. Então nós precisamos humanizar. Nós estamos num limite, nós estamos num momento muito, muito estressor da nossa sociedade. Então nós temos que ter empatia. Tones, empatia, essa é a palavra. Se colocar no lugar do outro para que assim a gente compreenda melhor o comportamento dela. Sim, sim. E o que acontece, cara, com o cérebro quando a gente vê que está no limite? Só para entender essa mecânica do corpo humano. Porque cada corpo reage de uma forma, né? Então, por isso que nós somos biopsicossociais, né? Biologicamente, psicologicamente e socialmente. Os estressores, vamos falar pela parte neurológica. Quando eu vivo no conceito de um estressor continuado, até a ausência de sinapse entre os neurônios acontece. Então, de repente, eu tenho um apagão do nada devido ao meu estressor. Então, isso aí é uma questão neurológica. Por isso que é necessário, em alguns momentos, devido às circunstâncias que a pessoa passa, uma intervenção psiquiátrica e medicamentosa, sim, que eu defendo. Defendo a um ponto de que a medicação não desliga o paciente. Isso que fique claro. Porque tem algumas medicações que ela desconecta a pessoa da realidade. Não, a medicação ela precisa deixar a pessoa em realidade, deixar a pessoa na realidade, compreendendo o mundo dela, mas para que ela cuide dessa parte neurológica, essa parte. Agora a parte cognitiva, que é a questão individual de cada um. Sim. Você passa por um estressor, eu passo pelo mesmo estressor, eu vou responder de forma diferente. Por quê? O meu estado biológico é igual ao seu, mas o meu estado psicológico é diferente. Então, por isso que cada pessoa ela é diferente. Nós não temos que colocar na caixinha todos iguais. Às vezes a gente coloca todo mundo na caixinha de fósforo e todos são iguais. Não, ali existe história, existe pessoas, existe traumas, existem questões que só você sabe. Por isso, quando a gente fala que a pessoa ela surtou, a gente precisa compreender o histórico da pessoa. E agora também tem o outro lado. Quando a gente tem uma pessoa também com um quadro depressivo, Tones, como o familiar também sofre, de repente, por não conhecer, não compreender. Então, compreender as suas limitações e falar. Vou puxar mais para o lado aqui da saúde mental em relação à psicologia. Falar é uma forma de elaborar. Tem uma frase, respeitando todas as crenças e religiões, que fala que a cura vem pela palavra. A cura vem pela palavra falada. Quando eu falo, eu cognitivamente, psiquicamente, vou elaborando os cenários psíquicos guardados. O segredo é falar, então, Tones. Sim. Agora imagina. Por isso que tem o Djavan nos escritórios. Sempre fala. O divã. O divã. O divã. Ato falho aí, ó. Sabe o que é o ato falho? O Djavan tem algumas falas muito simbólicas também. Então, assim, quando você entra em análise, quando você vai para o seu analista, o seu psicólogo ali, você tem que ir sem filtros. Ali você vai falar de coisas que você não falaria para ninguém. E aí onde está o segredo da análise? É naquele momento que você está em surto consciente de falar, nossa, eu não acredito que eu estou falando isso. É ali que você busca e vai elaborando as suas dores cognitivas e psicológicas. É ali que você não somatiza. O estado de somatização
é o quê? É guardar psicologicamente todas as suas dores, e as suas emoções, e ir guardando. Uma hora o corpo não suporta e somatiza. Então tem várias doenças que são psicossomáticas. A pessoa, ela necessariamente precisa de um processo medicamentoso. Mas se você não for na raiz psicológica, o processo medicamentoso, ele pode ser somente um remo. Sim. Tones, eu falo que a depressão, ela é como se fosse um barco no meio do oceano, um barquinho. E você pega o remo da terapia, e você pega o remo da medicação, e você chega até a ilha. Você que está passando por uma depressão, cuida da sua saúde mental, busque ajuda psicológica. Por isso que o Projeto Social Psil nasceu e cada vez mais está desenvolvendo, Tones. Nós temos até um aplicativo que hoje é totalmente independente. O paciente, ele encontra o psicólogo que queira ser voluntário, ele pode se cadastrar no nosso aplicativo. Então, o meu pedido nesta tarde, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde social, porque é importante também a questão da saúde social. Sim. Porque nós somos biopsicossocial. Biologicamente, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Atividade física é bom, né, Tony? É bom. Atividade física é bom. Mas falar das suas emoções para o seu terapeuta, lembrando que o psicólogo tem um código de ética, que o que você fala eticamente fica no consultório. Porque às vezes, de repente, Tony, você é o meu amigo, e aí eu vou falar, Tony, poxa, tô ruim aí. Não, vamos conversar, Edson. Aí eu começo a falar dos meus problemas, só que aí você não tem o manejo e as ferramentas terapêuticas. Você olha para mim e fala assim, Edson, você tá ferrado mesmo, irmão. Então, assim, às vezes é importante ter um amigo para falar. Sim. Mas também se permitir entrar em análise, porque o psicólogo, ele tem um manejo técnico para te dar ferramentas para você elaborar a sua dor. Nesse conceito de dia a dia, de trabalho, e literalmente a gente sente que tá sufocado. Chama o colega, conversa, desabafa. O que o seu parceiro de trabalho pode fazer para ajudar quando vê que a pessoa está começando a surtar, está entrando nessa crise de ansiedade? Primeiro, se colocar no lugar dele. Sim. Porque o seu colega de trabalho, ele chega e fala assim, eu não estou bem. Ou então o seu colega de trabalho, ele é todo alegre, brincalhão, e ele chega naquele dia calado. Ele passa um dia calado, ele passa 2 dias calados, porque a gente também tem um momento de introspecção. E esse momento de introspecção, ele é favorável e saudável para a saúde mental. Mas é se colocar no lugar do outro, Tones. Se eu percebo, eu convivo com você, eu percebo que você não está bem, eu falo, Tones, cuida de você. Cuida da sua saúde mental. Você não lembra lá que o psicólogo Edson falou, aquele doido lá, falou tanta coisa? Você precisa cuidar da sua saúde mental. Só que tem um ponto, Tones. Essa questão. A nossa sociedade ainda tem um pré-julgamento sobre quem busca ajuda psicológica. A gente precisa quebrar essa questão. Por isso que nós iniciamos o nosso tema falando sobre a Simone, a atleta que deixou de galgar o seu objetivo ali pela prioridade. Ela priorizou. Então é se colocar no lugar do outro, Tones. E quando você vê que o seu amigo não está bem, quando você não tem palavras para acolher, o silêncio é o suficiente. Sim. Porque muitas das vezes a gente não tem palavras para falar para a pessoa. Então, somente o ombro amigo, muitas das vezes é necessário para a pessoa ela se permitir a cuidar dela. Da saúde mental. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Edson Carlos, que é um dos idealizadores do Projeto Psil. O WhatsApp está liberado para fazer algumas perguntas, DDD 11 96593 8295, com um grande prazer imenso de fazer pela primeira vez aqui na Rádio Energia Mix essa transmissão à live, né? No começo foi assim, meio conturbado, mais botão para apertar. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, ele vai molhar as palavras, eu também vou organizar aqui as perguntas, já pegar também a participação dos nossos ouvintes e dando continuidade, tá certo? 3 horas e 41 minutos. Agora você vai curtindo aí essa. Você está conectado com o programa Fica Ligado.
3 horas e 45 minutos. Ótima tarde para você que está conectado através do nosso canal do YouTube, ou através do nosso Instagram, ou através do Facebook. E vai a dica, tá? Baixa o aplicativo, que aí você consegue acompanhar também toda a nossa programação, tá? No aplicativo tem tanto áudio quanto também vídeo. É que nesse momento não está passando o vídeo, porque estamos fazendo a transmissão ao vivo no canal do YouTube. É só procurar como Rádio Energia Mix. E a galera participando aqui no WhatsApp também, bacana. Edson, você tem uma galerinha aqui, você tem um clube, né? Que é um fã-clube? Não, nós temos com certeza pessoas que acreditam no nosso projeto, no nosso trabalho, e com certeza essas pessoas são capacitadas tão quanto de poderia estar aqui também falando da mesma forma. Quero até aproveitar o ensejo e agradecer. Conheci você através da Raquel. Foi, a Raquel veio aqui também no bate-papo. O tema também conversamos a respeito de ansiedade, de depressão. A Raquel é uma das voluntárias do Projeto Social Psil. Raquel, um beijo, viu? Obrigado por você apresentar o Tonis Fagner, uma pessoa que eu tô me sentindo muito confortável aqui, viu, Tonis? Obrigado, que bom. Obrigado. Comeu uma bolachinha, tomou um cafezinho, estamos uma aqui aguinha. à vontade. Bacana. Ó, aqui no WhatsApp eu tenho um comentário, né? Não foi nenhuma pergunta, literalmente foi um comentário de uma paciente, no qual o senhor acabou atendendo. O nome dela é Raquel. E olha só, que interessante, ela faz o seguinte, eu tive uma perda significativa na minha vida e acabei entrando em uma profunda depressão. E o psicólogo Edson, ele salvou a minha vida, né? Então ele estava, aliás, né? Comentou aqui, ele estava no fim do túnel como uma luz me dando as mãos. Olha só que interessante, não sei qual que é o assunto, também não vai poder falar, né? Mas que bate a curiosidade, bate. Ô, Tonis, quero até mandar um beijo pra Raquel, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito por ela. E a frase que ela falou ali marca, né? Quando você uma luz no fundo do túnel, né? Quando você salva uma vida, você salva uma nação. Mas tem um detalhe, ela teve coragem de entrar em análise. Ah, é? Então, na realidade, a corajosa é ela que é a heroína. Sim. Nós apenas estamos aqui para ser um espelho, ou melhor, espelhar o que a pessoa precisa se ver e se reconhecer. O papel do analista é deixar um espelho à frente do analisado e falar: esta é a pessoa que você conhece? Sim. Esta é a Raquel, este é o Tonis, este é o Edson. Aí você olha e fala assim: não sou eu. Aí eu pergunto para você: onde foi que você se perdeu? E a gente volta. Tem um livro, Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Você é o alvo, a flecha e o arco. Antes da flecha alcançar o alvo, o que o arco faz com a flecha? Impulsiona para trás. Então, muitas vezes, um passo para trás é ato de coragem. Voltar, retroceder, entender o que aconteceu na nossa vida para que a gente continue seguindo em frente. Hoje a Raquel segue em frente e eu me sinto muito honrado em receber essa mensagem dela. E isso, o psicólogo também se emociona, tá? O psicólogo não é mecânico. O psicólogo Jung fala assim: quando você trabalha uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então nós nos emocionamos quando a pessoa se permite entrar em análise, e receber essa mensagem da Raquel, para mim, é o resultado de que eu estou no caminho certo. Que bom, que bom. Eu acho que esse é o melhor retorno, né, de todos os profissionais. Não tem preço, viu, Tonis, que pague quando você sabe que você está fazendo o que você mais ama, e a pessoa que se permite entrar em análise se entrega em análise e se encontra. Sim. Eu falo que nós nos perdemos em análise para nos encontrar. Eu tenho até algumas divulgações nas redes sociais, Facebook, Instagram, sobre frases de divã. Muitas vezes as frases de divã são frases captadas no processo terapêutico de cada paciente, respeitando todo o sigilo. Lembrando, eu gosto de reiterar que o psicólogo, você que faz terapia, não comigo, mas faz com o seu psicólogo, pode ter certeza que ele tem muito orgulho em te atender, e todo o sigilo e toda a ética para que você consiga se permitir cada vez mais entrar em análise. Show. Ó, o pessoal está participando também através do canal do YouTube, tá? E aí tem uma participação de uma ouvinte, o nome dela é a Rosana Érica. Ela faz a seguinte pergunta: Dr. Edson, e quando, né, alguma pessoa força a perfeição, ou até mesmo nós mesmo, né, a intenção, força essa perfeição, qual atitude devemos tomar? Rosana Érica Cunha dos Santos, provavelmente.
É minha irmã, com certeza. Por que será que ela está fazendo essa pergunta? O senhor é perfeccionista? Porque agora eu fiquei numa dúvida. Será que foi uma fala indireta? Uma indireta? Ou uma fala direta? Porque Rosana Érica e todas as Rosana Éricas que estão nos assistindo, quando a gente busca ser perfeito, buscar ser perfeito é uma coisa. Agora, Sim. achar que é perfeito e que chegamos no ápice da perfeição, ali adoecemos. Entendi. A busca da perfeição, ela é continuada e recorrente. Então, não é porque aconteceu um fato em minha vida em que houve um comportamento de imperfeição que eu vou ser imperfeito para sempre. Nós temos o direito de errar. E a culpa, Tony, até aproveitando essa fala, essa pergunta aberta, que é uma pergunta aberta que a Rosana Érica coloca, mas a culpa também é um dos sentimentos muitos que aprisionam as pessoas. Se a gente pegar a história da humanidade através da Bíblia, respeitando todas as crenças e religiões, a psicologia respeita, mas usando de forma logos a Bíblia, né, qual foi o primeiro suicídio na história da humanidade? Judas. Por quê? A representação da traição de Jesus. Sim. Mas ali houve a culpa. Então, quantas vezes a gente tem um comportamento que pode ser inadequado no momento e você não se permite elaborar, não se perdoa, vamos falar essa palavra, e você fica aprisionado na culpa. E aquela culpa vai fazendo com que você não viva mais, você não se permite mais continuar a sua história. Então, quando a gente tem culpa, a gente precisa elaborar para seguir em frente. Você que tem culpa, trabalhe essa questão, segue em frente, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus ideais, porque tem muita coisa a viver. Donis, nós estamos num momento legal também, legal no sentido desse momento da pandemia, que as coisas estão se restabelecendo. Será que o novo normal é o novo normal com essa grande experiência que nós passamos? Então tudo vai recomeçar e nós precisamos se permitir. Show. Presidente Prudente, Mariana ela está fazendo aqui uma pergunta interessante, né? Como identificar que o nível de estresse não está mais normal diante de todas as nossas atividades, né? Então, como podemos identificar isso? O nome dela é Mariana? Mariana. Mariana, muito boa a sua pergunta. O estresse tem 3 fases, vamos classificar assim, na questão psicológica. Se for na questão neurológica e psiquiátrica, a gente pode ter outros conceitos. Mas dentro da questão leve, moderada e grave, o estresse é importante. Sim. Agora, quando você está dentro do estresse moderado de um período continuado, você começa a somatizar. Você começa a não ter a percepção cognitiva do estado real das questões. O esquecimento, dor de cabeça, os estressores. O corpo começa a dar sinais. Então, mas Edson, se o meu trabalho é um estressor continuado, como é que eu faço? Desassocia. Às vezes nós precisamos desassociar. Nós usamos o exemplo da Polícia Militar, não só do Rio de Janeiro, mas de São Paulo e de outros estados. Em que esses profissionais, eles trabalham num estressor continuado. E podemos usar o exemplo agora, Tonis, dos enfermeiros e dos médicos. Rosana Érica, ela está agora se formando advogada, mas ela é enfermeira. A minha outra irmã também enfermeira. E um dia a minha irmã falou que como que passa 40 mortes no mesmo dia? Nossa. Na mão de uma pessoa? Como você que trabalha na linha de frente cuida da sua saúde mental? Porque o seu estressor, respondendo a pergunta da Mariana, como que o seu trabalho é um estressor continuado? Por isso que uma orientação para todos que trabalham na linha de frente da pandemia, ou então o seu trabalho é um estressor continuado. O sugerido, sabe o que seria, Tony? Ser o processo de descompressão. 5 minutos antes, 10 minutos antes, unir a equipe profissional, médicos, enfermeiros, os policiais, os advogados, os apresentadores, os apresentadores também, e você reunir e falar assim, o que te marcou hoje? Seria sugerido, nós temos esse tempo para que a pessoa fale, o que me marcou hoje, um médico fala, o que me marcou hoje foi a morte daquela criança de 3 anos. Então fala sobre isso. Nossa. Ter aquele grupo. O que marcou hoje para você, Tony? O que marcou foi que o Edson falou aquilo. Então, quando você usa esse momento de descompressão, os estressores, eles se estabilizam. Então, nós precisamos mapear. E outra coisa, o período, viu, Mariana? O período ele tem que ser também mapeado para que você compreenda se você está num estresse leve, moderado ou grave. Lembrando que o estresse, sinais de alerta.
É importante também dizer que os estressores, o estresse, ele é importante. Sim. Se a gente vê a história da humanidade, nós caçávamos, né? Então a gente tinha que ter um estresse. O estresse me deixa alerta. Eu Sim. fico alerta. Agora tem um estudo também, Tonis, que fala que o estresse continuado, a pessoa ela fecha a visão ela fica a visão afunilada. Por quê? Porque na nossa época lá do Homem das Cavernas, a gente precisava de estar focado na caça. Então aquele estresse foca naquele problema. Quantas vezes você está com um problema e o estresse latente faz com que você não veja como sair daquele problema? Por isso que quando você está passando por algum problema, muitas vezes é desassociar. Não dá resposta, não resolve na hora. Porque neurologicamente, o estresse que você está passando ali faz com que a sua visão psicológica e até visual, você não vê as laterais, você não consegue ver outras alternativas de resolver aquele problema. Sim. Então é importante dar tempo também no momento do estresse. Não sei se eu respondi a pergunta da Mariana, mas é importante mapear, Mariana, qual o período dos estressores do estressor e descompressão seria importantíssimo. E falar sobre. Entendi. Perfeito. Respondido, então. Bom, nosso bate-papo, cara, tá agradável. Já chegou café. Daqui a pouco a gente muda para suco. Do suco vai para cerveja. Ou seja, tem papo ainda a rodo. Tá? Faltam 4 minutos aqui para as 4 da tarde. Infelizmente, nós temos que encerrar o nosso bate-papo, tá, doutor? Mas quero fazer um comentário do pessoal que está participando. Ó. A Kelly, ela diz o seguinte: doutor, é meu remédio psiquiátrico. Diz para ele. Tá dito a resposta. A Malu Antunes comentou também, maravilhoso. Me esclareceu muito bem algumas perguntas. Show. Deixa eu ver o que mais. Sileus Arantes fazendo afirmação também. A análise é um ato de coragem, tá? Show. Deixa eu ver quem mais. Nossa, tem muita gente aqui. Doutor Edson, como você acha que as emoções influenciam em nosso dia a dia? Abraço. Olha só, paizão, a filha. Abraço, pai. Tá perguntando, vamos lá. O Rui Carlos, ele tá perguntando. Vou finalizar com essa pergunta, tá? O Rui Carlos, ele tá fazendo essa pergunta que, doutor Edson, como você acha que as emoções influenciam em nosso dia a dia? Abraços, pai! Ótima live. Cadeira aí, Rui Carlos. É pra quebrar nossas pernas, né? Não, é realmente para mexer nas emoções. Rui Carlos está no último semestre da Faculdade de Psicologia e ele está seguindo o caminho dele. Lembrando que nós jamais devemos induzir os nossos filhos a caminhar os nossos caminhos. Nós podemos conduzir para que assim ele tenha alternativa e assim siga o seu voo, né, Rui Carlos? Então, um beijão pro meu filho Rui Carlos, aproveitar um beijão pro meu filho Héctor e Christian e pra minha princesinha Yasmin. Então, assim, como controlar as emoções? Respeitando. Eu respeito as minhas emoções? Rui Carlos, você respeita as suas emoções? Fala das suas emoções? Ah, mas eu não posso falar. Sim. Quando o Rui Carlos era menorzinho, o Héctor era menorzinho e meus sobrinhos eram menor, sabe o que eu fazia? Pegava eles, colocava dentro do carro. Muitas vezes a gente foi pra Baixada Santista. Falava, gente, agora aqui é o seguinte, vocês vão falar tudo que vocês quiserem falar, sem filtros. Caraca. Mas eram as falas descompensadas. Só que um dia o Rui falou... Só que você separava o pai para o psicólogo? Então, só que um dia, não sei se foi o Rui ou se foi o Héctor, ele falou assim, mas tem certas coisas que eu não posso falar no carro. É verdade, não tem como falar. Eu quero que meu pai morra, né? Não pode falar. Mas assim, eu preciso falar. Então, cuidar das emoções é falar das nossas emoções, respeitar as nossas emoções, para que assim a gente tenha uma saúde mental adequada, produtiva e positiva e a gente consiga alcançar os nossos sonhos, os nossos ideais, respeitando nossas limitações e fazendo com que a bandeira da saúde mental seja levantada com muita audácia, que foi o que a Simone Biles falou, o que a Naomi falou, não, e fez, né? O que a Naomi Osaka fez e que a Fadinha também se colocou ali num papel de uma representação muito forte. Tonis, falar de saúde mental para mim, eu ficaria a tarde toda aqui, porque o meu único objetivo aqui é falar a saúde mental é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. E para a gente conseguir encontrar o equilíbrio, sabe como que é, Tonis? Falar do desequilíbrio. Qual é o nosso desequilíbrio? O que nos desequilibra? Então, por isso nós temos que entrar em análise, Tonis. Tá. Doutor,
A última pergunta, saúde mental, então, reflete aí muita coisa da nossa vida, inclusive o sono, né? E no sono acaba trazendo alguns distúrbios. Insônia, apneia do sono, sonolência excessiva, né, durante o dia, sonambulismo também, síndrome da perna inquieta, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, comentando, e aí também traz isso, bruxismo. Só que eu acho que é o que é mais pavoroso, paralisia do sono. Você já teve isso? Ou para quem tem, o que você pode aconselhar essas pessoas para amenizar ou cuidar mesmo, tratar? Eu vejo essas condições somáticas do sono de uma forma somática. Uhum. Porque o sono ele é importante para o próprio alívio do dia a dia. Agora, se o meu dia a dia era um estressor continuado e o sono está sendo afetado, por isso que temos que ter a intervenção psicológica e, se necessário, medicamentosa. Uhum. Existem especialistas focados no sono. Respondendo essa pergunta de forma aberta dentro da linha psicanalítica, quais são os estressores e os fatores guardados, não elaborados, que de repente está se tornando um gatilho para você perder o sono às 3 horas da manhã. E aí o sono, ele te desperta. Sim. Desperta para quê? Será que a ausência do sono é para te lembrar o que você não precisa mais lembrar? Quantas vezes a gente vai deixando? Então, respondendo essa pergunta aberta, Tonis, dentro da minha linha, eu responderia de que forma? O que está guardado no seu psique que não está resolvido, não está elaborado? E nós temos sempre páginas que não foram bem entendidas na nossa vida. Precisamos entender o que a gente passou. Eu preciso entender o que eu passei hoje aqui para que o meu sono seja produtivo, porque é importante a questão do sono, porque é uma questão biológica, nós precisamos do sono, e a pessoa às vezes ela acostuma a não dormir por todos os estressores que ela está passando, todos os problemas que ela está passando. Como é que eu vou dormir? Como é que o empresário vai dormir nesse momento de pandemia, com risco iminente de fechar a empresa e deixar 300? Eu estou falando isso, que isso aconteceu. Sim, e está acontecendo ainda. Está acontecendo. Então, cuidem da sua saúde mental para que assim vocês tenham um sono adequado e favorável. Show. Doutor, muito prazer pelo senhor conceder esse espaço aqui em nossa emissora, tá? Os microfones tá aberto quando o senhor puder, quando o senhor quiser, tá? Principalmente quando for fazer a inauguração ou convidar os nossos ouvintes, convidar também os parceiros para o Instituto. Eu fico muito feliz de você me dar essa oportunidade, Tonis, de falar que 27, assim, tudo programado, dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo. E lembrando, você que faz análise, lembre-se, e parou de repente, lembre-se do seu analista, pode ter certeza que ele vai gostar, receber uma mensagem sua, viu? Que vocês estão nos assistindo. O nosso objetivo de fazer o lançamento do Instituto Psi vai ser dia 27 de agosto. Será uma honra, Tonis, aproveitar todo esse seu cenário aqui, toda essa energia realmente, é uma energia mesmo aqui. Agradecer todos que o André, como que é o nome? O Arthur, que me recepcionou, me senti muito à vontade. Então, dia 27 de agosto, acreditamos que nós vamos fazer o lançamento do Instituto Psil. Já quero aproveitar o encerramento, agradecer a todos os psicólogos voluntários do Projeto Social Psil, não somente os psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos advogados, porque, Tonis, muitas das vezes o psicólogo percebe que a intervenção psicológica é necessário também a intervenção jurídica. Teve um fato em que uma moça ela foi violentada, e a intervenção forense também. Caramba. Porque a gente precisa ter esse acolhimento legal em relação à questão da saúde mental. Então, agradecer a todos os psicólogos voluntários, todos os nossos mantenedores que acreditam no nosso projeto, o Projeto Social Psil, que se torna-se o Instituto Psil, leva a saúde mental para quem precisa dentro dos protocolos da terapia breve. Os psicólogos voluntários disponibilizam 2 sessões voluntárias, Tonis. A partir da terceira tem um vínculo entre o paciente e o psicólogo para que dê continuidade. Então os psicólogos eles se voluntariam para atender 2 sessões e assim ter um momento de feeling terapêutico, porque só há análise se há feeling terapêutico. Sim. Então agradecer a todos os psicólogos. Eu tenho certeza que o Projeto Social Psil, tornando-se um Instituto Psil, vai levar saúde mental para todos. Agradecer mais uma vez a Raquel, que me deu a oportunidade de te conhecer, estar nessa tarde aqui. Agradecer ao Gerson Ribeiro, uma pessoa que fica por trás dos bastidores, mas fica ali, fica ali costurando todo um cenário para que assim eu me sinta muito confortável. A Natália, uma psicóloga que fica trabalhando diretamente comigo, ela
às vezes me suporta. E principalmente a minha esposa Elaine, ela tá onde ela fez uma microcirurgia. E espero, amor, que você esteja melhor. Chegar em casa, eu vou fazer a janta, tá? Como eu fiz o almoço. Porque assim, Tony, quando a família não tá perto, não compensa. Que vale ganhar o mundo e perder a própria alma. Sim. Que vale eu estar aqui levando saúde mental e eu não ter saúde mental na minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Então, agradecer muito a minha esposa em entender o meu trabalho, entender a minha missão. E eu sempre encerro as minhas frases e as minhas apresentações, Tones, uma frase que diz assim: já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando. A nobreza não é um direito nato. Ela é definida pelos atos das pessoas. Então que a gente tenha bons atos. Muitas vezes a gente arranca a espada do peito e esquece a nossa ferida para proteger quem precisa. Sim. Então que nessa tarde eu espero que eu tenha falado com muita simplicidade. A gente aprende a cada dia. Obrigado pela sua condução, me senti muito confortável. E que nessa tarde a gente tenha conseguido, Tony, levar a bandeira da saúde mental. E você, que ainda está receosa a entrar em análise, agora é hora de você ligar para o seu psicólogo e falar: marca esse negócio aí, que eu vou surtar aí em análise e ver o que vai acontecer. Permita-se primeiro, para que você compreenda que a saúde mental é um dos pilares da sociedade equilibrada. Obrigado, Tony. Bom, antes de finalizar, faz o seguinte: passa os contatos, até mesmo de redes sociais, ou para quem quer ser voluntário e também para quem precisa dos serviços, né? Nós temos o site, nós temos o aplicativo do Projeto Social Psil. Aqui, Tony, espera aí. Aqui a câmera tá... Isso. Deixa eu mostrar aqui. Tem o meu Instagram, Edson Carlos Psicólogo. Tem o Facebook Edson Carlos e Edson Carlos Psicólogo também. Nós temos o aplicativo do Projeto Social Psil, onde nesse aplicativo você pode se tornar um voluntário, você psicólogo, também outros profissionais podem se tornar voluntário, e você que precisa do acolhimento psicológico também, você pode entrar aqui, inscrição de psicólogo, acesso, agenda de consulta. Então nós temos essa estrutura aqui. Agradecer ao Donis Barbosa, que foi... Você é Tonis, né? Ele é Donis. O Donis Barbosa, que é também um dos nossos diretores do Instituto Psil, e onde ele desenvolveu esse aplicativo aqui, que facilitou muito o mundo digital, né? Porque o mundo digital ele veio para ficar. Veio. Mas eu digo uma coisa, Tonis, o cheiro dos livros... Eles... Não sei se é a minha época, mas a gente precisa entender. Então, Projeto Social Psil nós temos também pelo Instagram, pelo Facebook, Edson Carlos Psicólogo pelo Instagram, e Edson Carlos Psicólogo e Edson Carlos pelo Facebook. Gratidão a todos. O que precisarem, estou de pé à ordem, sempre para ajudar e acolher. E a bandeira da saúde mental tem que ser levantada. E mandar um abraço, não se de repente chega nela essa informação, mas a Simone Biles, Simone Biles. Biles. É inglês, né? Simone Biles, o que você fez vai ecoar pela eternidade. Porque ela saiu da curva e está trazendo todo mundo para compreender que a saúde mental ela tem que ser prioridade. E ela não amarelou. Ela respeitou. E pode ter certeza que o grande destaque para mim, dessas Olimpíadas, foi a posição dela de falar: eu vou cuidar da minha saúde mental. É isso. Edson Carlos aqui na Rádio Energia Mix, psicólogo da Polícia Militar, integrante também da Cavalaria e fundador do Projeto Psil. Você ouviu o quadro Fala Comigo no programa Fica Ligado. Se perdeu o bate-papo, pode acompanhar em podcast no